Olá, professores e familiares! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências do 4º ano dos anos iniciais e sejam bem-vindos para mais uma aula. E a aula de hoje é esta aqui, Bússola e GPS. Você conhece as diferenças? E se você é um professor ou professora que nos acompanha, temos algumas informações que são bem interessantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara, gnomon. Nosso objetivo é compreender a função de um GPS como ferramenta de localização, identificando suas semelhanças e diferenças em relação à bússola. Como de costume, vocês devem ter em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula, Bússola e GPS. Você conhece as diferenças? E não se esqueça de registrar sua presença na aula de hoje. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e marque sua presença aqui com a gente. Turma, estou aqui dando uma olhadinha em alguns países e gostaria de visitar alguns. Você conhece esse cara aqui? Já viram na escola ou em outro lugar? Essa imagem é um mapa mundi, um mapa que traz todos os continentes e países do nosso planeta. Provavelmente vocês já viram ou fizeram uso de mapas na escola, em diferentes disciplinas. Isso porque o mapa é a ferramenta de localização mais conhecida historicamente, reproduzindo regiões do planeta em menor escala. E junto aos mapas, também foram muito utilizados pelos viajantes e navegadores, a rosa dos ventos e também a bússola, que ainda estão presentes nos dias atuais. Porém, nos dias de hoje, quando alguém precisa saber o caminho até algum lugar que nunca visitou, a ferramenta usada é essa aqui que aparece na sua tela, o GPS. E na aula de hoje, veremos como os instrumentos de localização evoluíram até chegar ao GPS, que temos em qualquer smartphone, ou seja, o celular. Também responderemos a nossa pergunta do dia: como a tecnologia contribuiu com a evolução das ferramentas de orientação? Então, podem copiar em seus cadernos, darem um tempinho e corrigiremos juntos ao final da aula. Combinado? Valendo! Começar voltando no tempo, entre 120 e 160 depois de Cristo, e conhecer o nosso primeiro cartógrafo, um escritor de mapas, além de astrônomo, cientista e matemático. Esse cara aqui da foto é o Ptolomeu. Viveu no auge do Império Romano e trazia a grandeza do Império nos mapas que produzia. O sistema de Ptolomeu já usavam as coordenadas de latitude e longitude. Presta atenção aqui comigo. Latitude, tá, na horizontal, e longitude na vertical, ok? Nos mapas da época ele já fazia esses registros. No entanto, nosso cartógrafo acabava sofrendo com o mesmo problema de outros colegas de profissão da época. Eles só podiam fazer mapas de regiões que já haviam visto. Em um mundo tão grande, ainda havia muito a ser descoberto. Por isso,
As grandes navegações contribuíram muito nesse sentido. Foi uma época entre os séculos XV e XVI, na qual os navegadores europeus partiram em busca de especiarias, como pimenta, gengibre, cravo, canela e dentre outras, que não existiam na Europa por conta do clima. Graças a essas viagens, foram descobertas várias regiões, por acaso, permitindo sua adição aos mapas que evoluíram grandemente. Vamos acompanhar como essas mudanças no Mapa Mundi, o mapa que traz todos os continentes, foram ocorrendo ao longo do tempo. Então vejam só. No século XVI, ano de 1500, em que os europeus chegaram ao Brasil, vemos que as descobertas pelo mar trouxeram resultado. Neste mapa, feito pelos portugueses, o Brasil e nosso continente América começaram a surgir, como também outras regiões da África. E também seria legal descobrir se você está acompanhando a gente. Então, marque a sua presença nesta aula. O QR Code da lista de presença está aparecendo aqui. Então, pegue o seu celular e aponte a câmera para esse QR Code e deixe a sua presença registrada aqui comigo. Em 1569, temos o primeiro Atlas moderno. Ele trazia todos os continentes conhecidos e também a divisão dos oceanos e as linhas imaginárias usadas na medição de latitude e longitude. Sua evolução veio no século XVII, em 1630, retratando em duas partes que, juntas, formam o globo terrestre. E chegamos aos dias atuais. O mapa que conhecemos foi consolidado no século XVIII, que é este aqui. De lá até a nossa época, passou por alterações, mas bem pontuais. Nele temos os continentes da África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártica. Agora, falando de outro instrumento de orientação geográfica, temos aqui a Rosa dos Ventos, certo? E é usada para identificação dos pontos cardeais, que estamos vendo na tela. Ué, não estamos vendo aqui na tela. Em seu caderno, responda quais são os 4 principais pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Darei um tempo para que se lembre e registre. Vamos lá? Pois é, pessoal, vamos relembrar? Os 4 pontos principais da Rosa dos Ventos são as posições norte, sul, leste e oeste. E também temos suas junções, que são os pontos colaterais, que é o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E agora ela, que é confundida com o relógio de bolso, a bússola. Ela foi inventada pelos chineses no século I d.C. E se trata de um aparelho realmente parecido com o relógio, não é mesmo? Mas só que as diferenças estão em seu ponteiro, que é uma agulha magnetizada, que sempre será atraída, portanto, sempre irá apontar para o norte do planeta Terra, que é magnético. A bússola é muito usada ainda hoje, pois não depende de recarga, luz do sol ou outros fatores. Bom, e chegamos aos dias atuais. Nem tão atuais assim, pois estamos falando da década de 60. Foi nessa época que foi criado o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. A princípio, tinha finalidade militar, mas acabou sendo difundido para o uso da população em geral, em veículos, smartphones e também computadores. O GPS funciona por meio de satélites que orbitam a Terra. Dessa forma, é capaz de localizar e indicar qualquer ponto na superfície do nosso planeta. E quando ativamos o GPS, os satélites,
identificam nossa posição, nos inserindo em um mapa que acompanha o nosso deslocamento. O GPS também memoriza rotas, guia o usuário até o destino e calcula o tempo de viagem. Vocês já testaram alguma vez o GPS? Se não, tente e depois registre pra gente, beleza? Graças a essa praticidade, o GPS se tornou uma ferramenta essencial para profissionais que realizam entregas de mercadoria ou transporte de pessoas. E com certeza você já usou também. E com tudo que aprendemos, acham que podemos responder a nossa pergunta do dia? Então vamos lá para ela. Olha aí ela aqui na tela, a nossa pergunta do dia. Como a tecnologia contribuiu com a evolução das ferramentas de orientação? Então vamos para a nossa correção. Então, gente, a resposta da nossa pergunta é a seguinte: a tecnologia permitiu a união de mapas e bússola em uma única ferramenta chamada de GPS, que guia e orienta a movimentação de seu usuário em qualquer região do planeta. Anotaram também a resposta? Bom, galera, agora vamos revisar um pouco o que aprendemos com a nossa atividade. Então, vamos ler o enunciado juntos comigo. Na atividade abaixo, ligue cada instrumento de orientação à sua característica principal. Vou ler aqui as características. Letra A, traz uma região em escala reduzida. Letra B, localiza o usuário via satélite. Letra C, traz os pontos cardeais e colaterais. E D, faz uso do magnetismo. Aqui temos as opções dos instrumentos, que é o GPS, a bússola, mapa e rosa dos ventos. Vou dar um tempo para que vocês façam a atividade e já volto com a resposta. Será que vocês acertaram? Vamos conferir a resposta aqui comigo. Então, na A tínhamos, traz uma região de escala reduzida. Galera, a resposta é um mapa. Vocês lembram como que é um mapa? Então, o mapa é só apenas uma imagem a qual a gente identifica a localização do local. Na B, tínhamos, localiza o usuário via satélite. Como acabamos de aprender, é muito moderno, não é mesmo? Essa localização, que é o GPS. Na C, traz os pontos cardeais e colaterais. Essa é fácil, hein? É a rosa dos ventos. E a D, faz uso do magnetismo. É aquele instrumento que é parecido com o relógio, que é a bússola. Espero que vocês tenham acertado, tá bom? E agora, antes de revisar a nossa aula, deixe a sua presença aqui comigo, ok? Pegue o celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela. Vamos relembrar então o que aprendemos na aula de hoje, o nosso relembrando. Então aprendemos a evolução dos mapas e também as ferramentas de orientação. Aí, claro, o funcionamento do GPS e, claro, as profissões que usam o GPS. Muita coisa. E quero que vocês deixem também registrado a atividade. Então, curtiram a aula de hoje? Já presenciaram o uso do GPS? E que tal fazer um vídeo, uma foto, contando aqui pra gente como que vocês utilizaram essa ferramenta? Então, pegue o seu celular e aponte para esse QR Code que é do nosso WhatsApp, ou pode mandar uma mensagem no número que é o 996610143. Fácil, não é mesmo? Então ficamos aguardando o seu vídeo ou sua foto registrando o uso do GPS. Estudantes, essa foi a nossa aula de hoje. Bússola e GPS. Você conhece as diferenças? Esperamos que tenham gostado e aprendido bastante. Saber onde se está é o primeiro passo para seguir em frente. E agora, quero saber se vocês seguem também as nossas redes sociais.
Então, que tal acompanhar o Dever em Casa na TV? Sigam o nosso Instagram, enviem dúvidas e atividades para o nosso WhatsApp, acompanhem o nosso Facebook e visitem o nosso site. Bons estudos! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!